Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar fundo em um dos livros mais clássicos do mercado financeiro brasileiro, Faça Fortuna com Ações, do grande Décio Bazin. Se você sonha em construir uma carteira sólida, focada em receber dividendos consistentes e viver de renda no futuro, este vídeo é para você. Vamos desvendar os segredos de Bazin para selecionar as melhores empresas pagadoras de proventos, um método que atravessou décadas e continua mais atual do que nunca. Fique comigo até o final, porque as dicas que vou compartilhar podem transformar completamente a sua forma de investir. Primeiro, vamos entender a filosofia central de Bazin. Para ele, o objetivo não era especular ou tentar adivinhar o próximo grande salto da bolsa. A meta era muito mais pé no chão, e por isso mesmo, muito mais poderosa: tornar-se sócio de boas empresas e receber uma parte dos seus lucros de forma regular. Ele comparava o investimento em ações a comprar uma vaquinha leiteira. Você não compra a vaca pensando em vendê-la mais caro amanhã. Você a compra pelo leite que ela vai te dar todos os dias. Com as ações, a lógica é a mesma. O foco está nos dividendos, o leite que as empresas nos pagam. Então, como identificar essas empresas de qualidade, essas verdadeiras vacas leiteiras da bolsa? Bazin estabeleceu critérios muito claros e objetivos que formam a base do seu método. O primeiro e mais famoso deles é o Dividend Yield. Ele sugeria buscar ações com um Dividend Yield mínimo de 6% ao ano por Q6%. Na pipoca dele, essa era uma rentabilidade considerada muito boa, superior a muitas opções de renda fixa. Hoje, esse número ainda serve como um excelente filtro inicial. Se uma empresa consegue te pagar em dividendos 6% do valor que você investiu nela, isso já é um sinal forte de que ela gera caixa e se preocupa em remunerar seus acionistas. É um filtro simples, mas que já elimina muitas aventuras. Mas atenção, não basta olhar apenas para o Dividend Yield do último ano. O segundo critério de Bazin é a consistência. De nada adianta uma empresa pagar um dividendo altíssimo em um ano e nada nos dois seguintes. Bazin buscava empresas com um histórico sólido de pagamento de proventos, de preferência por vários anos consecutivos. Essa regularidade demonstra que a empresa tem um modelo de negócio estável e uma gestão que prioriza o retorno ao acionista, não apenas em momentos de lucro extraordinário, mas de forma contínua. Por isso, ao analisar uma empresa, olhe o histórico de dividendos dos últimos 5, 10 anos. Ela pagou de forma consistente, aumentou os pagamentos ao longo do tempo. Isso é um sinal de saúde financeira e compromisso. O terceiro pilar do método é a saúde financeira da empresa, especificamente o baixo endividamento. Bazin era categórico: fuja de empresas muito endividadas. Uma dívida alta pode consumir uma parte enorme do lucro da empresa apenas com o pagamento de juros, sobrando menos dinheiro para distribuir como dividendos e para reinvestir no próprio negócio. Em momentos de crise ou de juros altos, uma dívida elevada pode se tornar uma bola de neve e colocar a empresa em risco. Portanto, antes de investir, analise o balanço da companhia. Verifique indicadores como a relação entre a dívida líquida e o EBITDA. Empresas com dívidas controladas têm mais fôlego para atravessar tempestades e continuar remunerando você, o acionista. Outro ponto crucial que Bazin defendia era evitar empresas estatais ou com forte interferência do governo. Por quê? Porque, segundo ele, os objetivos do governo nem sempre estão alinhados com os dos acionistas minoritários. Muitas vezes, uma estatal pode ser usada para fins políticos, como controlar a inflação segurando preços, ou realizar investimentos que não necessariamente trazem o melhor retorno financeiro. Isso gera uma camada de incerteza que Bazin preferia evitar. Ele buscava empresas com gestão privada, focada em gerar lucro e valor para os seus sócios. Essa visão continua muito relevante, especialmente em cenários de instabilidade política. Depois de aplicar esses filtros, Dividend Yield acima de 6%, histórico consistente de pagamentos, baixo endividamento e ausência de controle estatal, o que fazer? A resposta de Bazin é disciplina e paciência. A estratégia do Faça Fortuna com Ações não é sobre enriquecimento rápido, é sobre construção de patrimônio no longo prazo. Uma vez que você montou sua carteira com base nesses critérios, a disciplina entra em jogo de duas formas. A primeira é o reinvestimento dos dividendos. Cada centavo que você recebe de proventos deve ser usado para comprar mais ações de boas empresas pagadoras de dividendos. É aqui que a mágica dos juros compostos acontece. Suas ações geram dividendos, você usa esses dividendos para comprar mais ações, que por sua vez vão gerar ainda mais dividendos, criando um ciclo virtuoso de crescimento exponencial. No começo, o valor pode parecer pequeno, mas com o passar dos anos, essa bola de neve se torna uma verdadeira avalanche de renda passiva. A segunda forma de disciplina é a paciência para não se desesperar com as oscilações do mercado. A bolsa sobe e desce, é da sua natureza. Haverá momentos de pânico, crises, notícias ruins. O investidor que segue o método Bazin não se abala. Se a empresa continua boa, saudável e pagando dividendos,
Uma queda no preço da ação não é um motivo para vender, mas sim uma oportunidade de comprar mais ações por um preço menor, aumentando o seu dividend yield futuro. Lembre-se, você é sócio, não especulador. O seu foco está no leite, não no preço da vaca. Vender boas empresas em momentos de pânico é o maior erro que um investidor de longo prazo pode cometer. É importante também saber a hora de vender. Bazin não era um adepto do compre e esqueça para sempre. Ele estabelecia regras claras para a venda. Se uma empresa cortasse ou reduzisse drasticamente seus dividendos, ou se seu endividamento aumentasse perigosamente, esses eram sinais de que os fundamentos haviam se deteriorado. Nesse caso, sem hesitar, ele vendia a posição e procurava outra empresa que se encaixasse nos seus critérios. O método não é sobre lealdade a um CNPJ, mas sim sobre lealdade à estratégia e aos seus objetivos financeiros. Resumindo os pilares do método Bazin: primeiro, busque um dividend yield mínimo de 6%. Segundo, analise a consistência e o histórico de pagamento desses dividendos. Terceiro, verifique se a empresa tem um endividamento baixo e controlado. Quarto, dê preferência a empresas de controle privado. E, por fim, tenha a disciplina de reinvestir os proventos e a paciência para suportar as volatilidades do mercado, mantendo o foco no longo prazo. Essa estratégia pode parecer simples demais para alguns, especialmente no mundo de hoje, cheio de algoritmos e análises complexas. Mas é exatamente na sua simplicidade que reside a sua genialidade. É um método testado pelo tempo que foca no que realmente importa: a capacidade de uma empresa gerar caixa e compartilhar esse caixa com seus donos ou acionistas. Ao seguir esses passos, você deixa de ser um mero espectador das flutuações da bolsa e se torna um verdadeiro parceiro de negócios de grandes companhias. Espero que este resumo aprofundado do método de Décio Bazin tenha clareado suas ideias e te inspirado a buscar uma forma mais segura e consistente de investir. Construir um futuro com renda passiva é totalmente possível, mas exige conhecimento, estratégia e, acima de tudo, disciplina. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou deste conteúdo e quer mais análises como essa, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima. Você já imaginou construir uma fortuna investindo em ações, mesmo sem ser um gênio do mercado financeiro? Parece um sonho distante, pois saiba que um jornalista brasileiro chamado Décio Bazin criou um método simples e eficaz para fazer exatamente isso. E hoje eu vou te contar todos os segredos do livro dele, Faça Fortuna com Ações. Fique comigo até o final, porque a estratégia que vou revelar pode transformar a sua forma de investir para sempre. Vamos começar entendendo a filosofia por trás do método Bazin. Décio Bazin não era um especulador. Ele não estava interessado em ganhos rápidos ou em adivinhar o próximo grande movimento do mercado. A sua abordagem era de um investidor de longo prazo, focado em uma coisa muito específica: dividendos. Para ele, o segredo não era comprar na baixa e vender na alta, mas sim comprar boas empresas que pagam consistentemente uma parte dos seus lucros aos acionistas. É como se você se tornasse sócio de negócios sólidos e recebesse um salário regular por isso. A grande sacada de Bazin é o que ele chamou de cash yield, ou, em bom português, o rendimento em dinheiro. Ele estabeleceu um critério muito claro e objetivo: só investir em ações cujo dividendo anual fosse de no mínimo 6%. Por que 6%? Na época em que ele escreveu o livro, essa era a rentabilidade média dos títulos de renda fixa de longo prazo. O raciocínio dele era simples: se eu vou correr o risco do mercado de ações, preciso ter um retorno potencial maior do que o investimento mais seguro disponível. Se uma ação não paga pelo menos 6% de dividendos ao ano, para ele, não valia a pena. Essa regra do 6% é o primeiro filtro do método Bazin. E é genial pela sua simplicidade. Ela te força a focar em empresas que não apenas são lucrativas, mas que também têm uma política de distribuir esses lucros. Isso já elimina de cara muitas empresas de tecnologia que estão em fase de crescimento e reinvestem tudo. Ou empresas que estão na moda, mas não geram caixa de verdade. O foco é em negócios maduros, estáveis e acima do tudo, generosos com seus acionistas. Mas não para por aí. Apenas olhar para o dividendo não é suficiente. Bazin sabia que uma empresa poderia estar pagando dividendos altos hoje, mas quebrar amanhã. Por isso ele criou mais alguns filtros de segurança para garantir que você esteja investindo em empresas realmente sólidas. O segundo critério fundamental é a análise do endividamento da empresa. Bazin era categórico: evite empresas com dívidas excessivas. Uma dívida alta pode sufocar a companhia, especialmente em momentos de crise econômica, comprometendo sua capacidade de continuar lucrando e, claro, de pagar dividendos. A ideia é buscar empresas com um balanço financeiro saudável, que não dependam de empréstimos para sobreviver. O terceiro filtro é um pouco mais subjetivo, mas igualmente importante. Bazin dizia para nunca investir em estatais. Na visão dele,
Empresas controladas pelo governo estão sujeitas a interferências políticas que podem prejudicar os interesses dos acionistas minoritários. Decisões podem ser tomadas com base em agendas políticas, e não na busca pela máxima eficiência e lucro, o que representa um risco adicional que ele preferia evitar. Então, o foco se volta para empresas de controle privado, com uma gestão alinhada aos interesses de todos os sócios. E o quarto e último filtro é o que ele chamava de noticiário. Bazin recomendava ficar de olho nas notícias sobre a empresa. Se ela está constantemente envolvida em escândalos, problemas trabalhistas, desastres ambientais ou qualquer tipo de notícia negativa, isso é um sinal de alerta. Uma boa empresa, para ele, é aquela que tem uma reputação limpa e opera de forma tranquila, sem grandes sustos. Problemas recorrentes no noticiário podem indicar uma má gestão ou riscos ocultos que podem afetar seus resultados no futuro. Então, vamos recapitular a estratégia completa do Bazin. Primeiro, a ação precisa pagar um dividend yield de no mínimo 6% ao ano. Segundo, a empresa não pode ter um endividamento elevado. Terceiro, deve ser uma empresa de capital privado, fugindo das estatais. E quarto, ela deve ter um histórico de notícias limpo, sem grandes polêmicas. Simples, não é? Ao aplicar esses 4 filtros, você cria uma lista de empresas candidatas a entrar na sua carteira de investimentos. Agora você deve estar se perguntando quando comprar e quando vender. A regra de compra é clara. Quando uma empresa passa por todos esses filtros, ela se torna uma opção de compra. Mas e a venda? Aqui entra outra genialidade do método. Bazin não se preocupava em vender para realizar lucro. Ele só vendia uma ação por 2 motivos. O primeiro, e mais comum, é quando a ação deixava de cumprir algum dos seus critérios. Por exemplo, se o dividend yield caísse muito abaixo dos 6% porque o preço da ação subiu demais, ou se a empresa fizesse uma dívida muito grande. Nesse momento, a ação não se encaixa mais na estratégia, e é hora de vender e procurar outra oportunidade que cumpra os requisitos. O segundo motivo para vender seria se surgisse uma oportunidade de investimento muito melhor. Mas o foco principal do método é a disciplina de manter as ações enquanto elas continuarem sendo boas pagadoras de dividendos e financeiramente saudáveis. A beleza disso é que tira a emoção da jogada. Você não vende porque está com medo de uma crise ou compra porque todo mundo está falando de uma ação. Você segue regras objetivas, o que te protege dos maiores erros que os investidores cometem. A filosofia de Bazin é sobre paciência e disciplina. Ele ensina que construir riqueza com ações é como plantar uma árvore. Você escolhe uma boa semente, que é a empresa sólida, planta em solo fértil, que é a sua carteira, e cuida dela com paciência, regando com novos aportes. Com o tempo, essa árvore cresce e começa a dar frutos, que são os dividendos. Você então pega esses frutos e planta novas sementes, fazendo sua floresta de ativos crescer cada vez mais. É o poder dos juros compostos trabalhando a seu favor. É importante notar que o livro foi escrito há algumas décadas, então alguns detalhes, como a taxa de 6%, podem ser ajustados para a realidade econômica atual. Hoje, com a taxa de juros básica mais baixa em muitos períodos, talvez um dividend yield de 4% ou 5% já seja atrativo, dependendo do comparativo com a renda fixa. O importante não é o número exato, mas o conceito. Exigir um prêmio de risco para investir em ações. O método Bazin é uma verdadeira aula de Value Investing, a filosofia de investimento popularizada por Benjamin Graham e seguida por Warren Buffett. Ele te ensina a pensar como um dono de negócio, não como um apostador de cassino. Você não está comprando um código que sobe e desce na tela, você está se tornando sócio de empresas reais que produzem, vendem, lucram e dividem esse lucro com você. Ao seguir essa estratégia, você constrói uma fonte de renda passiva que cresce com o tempo. Imagine receber todos os meses um valor na sua conta, vindo dos lucros das maiores e melhores empresas do país. É essa a liberdade financeira que Décio Bazin propõe. E o melhor, é um método acessível a qualquer pessoa disposta a estudar um pouco e ter disciplina. Para concluir, Faça Fortuna com Ações não é um livro sobre fórmulas mágicas ou enriquecimento rápido. É um guia atemporal sobre como investir com inteligência, paciência e foco no longo prazo. A estratégia de Décio Bazin, baseada em dividendos altos, baixo endividamento e boa governança, continua sendo uma das formas mais seguras e eficazes de construir patrimônio no mercado de ações. Se você busca uma abordagem sensata e comprovada pelo tempo para os seus investimentos, esse método é, sem dúvida, um caminho que vale a pena explorar. Espero que este resumo tenha te inspirado a olhar para os investimentos de uma nova maneira. Se você gostou do conteúdo e quer aprender mais sobre estratégias inteligentes para o seu dinheiro, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Deixe seu like e comente aqui embaixo o que você achou do método Bazin. Muito obrigado por assistir e até a próxima.